Eu quero começar lendo um texto em Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. O apóstolo Paulo nos diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero ler mais uma vez. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, alguém diga comigo bem alto nessa noite, a boa obra. Ele diz, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O tema da minha mensagem hoje é a boa obra, a boa obra. Você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Vamos orar pela palavra de Deus hoje. Deus Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento a tua palavra vai ser comunicada, e a tua palavra tem o poder de transformar a nossa vida, a tua palavra tem o poder de mudar para sempre o nosso coração. E hoje eu oro que os próximos minutos aqui sejam um momento, seja um tempo de o Senhor falar conosco. A tua palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada, e nós pedimos que isso possa passar na nossa vida hoje e cumprir o propósito para o qual o Senhor tem. Eu oro pelaquela palavra personalizada, aquele agir teu que só o Senhor pode provocar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Vamos juntos hoje. Prédios inacabados, obras não concluídas. Eu tenho certeza que você já viu muitas delas. Talvez você caminhando por uma cidade ou dirigindo por uma cidade, você viu um prédio lá, e aquele prédio teria um potencial de ser muito bonito, teria um potencial de abrigar muitas pessoas, teria um potencial de ser algo muito belo, mas na verdade aquela obra parou na metade. Alguém que começou a construir aquela obra, em algum momento simplesmente abandonou aquela obra. E isso, gente, é tão feio. Quando a gente vê um prédio, uma obra, e a gente está analisando aquilo, que coisa feia. Uma obra que parou, ela poderia ser tão maravilhosa, ela poderia cumprir um propósito, mas a obra inacabada, ela apenas está ali jogada. Eu recordo, gente, quando eu era menino, nós tínhamos o costume de, nas férias, sempre no final de ano, ir até a praia. Meus avós tinham uma casa de praia lá, e nós costumávamos ir até lá. E quando nós estávamos na casa de praia de meus avós, eu juntamente com meu irmão, nós gostávamos de passear pela praia, e uma das brincadeiras preferidas nossa, de criança, era brincar de ser rico. Mais alguém? Nós íamos caminhando na areia, e eu falava para o meu irmão assim, ó, esse prédio aqui é o meu prédio. Gente, eu fico pensando, hoje adulto, já é difícil comprar um apartamento, quem dera ter um prédio. Mas eu dizia, esse aqui prédio é meu. E aí meu irmão, por outro lado, ele retrucava, o teu é esse aí? Então o meu é esse aqui, ó. Ele apontava para um maior ainda. E nós íamos caminhando, e naquela brincadeira de criança, esse aqui é o meu prédio, ele dizia, então esse aqui é o meu. E eu dizia, o meu é mais bonito que o teu. Ele falava, mas olha, o meu é mais alto. E a gente estava nesse momento, e sempre que a gente chegava na orla final da praia, existia um prédio lá que por anos, gente, ele estava incompleto, ele tinha sido abandonado. E quando a gente chegava lá, meu irmão olhava para mim, Mateus, quer saber? O teu prédio é esse aí, ó. E eu dizia, nem a pau que esse aí é o meu, esse aí é o teu. E ninguém queria ser dono daquele prédio, porque aquela obra estava jogada, aquela obra estava abandonada, incompleta, inacabada, não tinha sentido aquela obra estar ali. Quando nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 1, verso 6, a palavra de Deus nos fala que Deus não apenas Ele começou uma obra nas nossas vidas, mas diz que Deus deseja completar a obra em nosso coração. Amém. O apóstolo Paulo, ele declara, Deus é fiel para completar. Isso é uma promessa que Ele começou uma obra, e Ele não vai deixar inacabada, Ele não vai deixar incompleta, mas Ele deseja que essa obra seja completa em nós. Isso é uma promessa de Deus. A obra que Deus deseja fazer em nossa vida não está fora de nós, mas está dentro de nós. Essa obra que Deus deseja fazer em nossa vida é uma obra de transformação do nosso caráter e do nosso coração. Por mais que Deus ama abençoar seus filhos, Deus é maravilhoso, Deus ama nos abençoar nessa vida. A propósito, a palavra de Deus nos fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, presenteador. Se você caminhar com Deus, gente, prepare-se para uma coisa, na sua jornada muitas vezes Deus vai presentear você. Amém. A palavra de Deus nos fala no livro de Salmos, agrada do Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Como Deus é bom.
Mas deixa eu falar algo para você, a maior obra que Deus quer fazer na nossa vida, não está voltada para a nossa felicidade, mas está voltada para a nossa santidade, e santidade tem a ver com o aperfeiçoamento do caráter da nossa vida, porque para Deus é mais importante aquilo que você está carregando no seu coração, do que aquilo que você está carregando em suas mãos. E essa obra de aperfeiçoamento é que Deus quer fazer em nossas vidas, que ela não fique inacabada, que ela não pare. Eu recordo quando adolescente, o meu pai me deu de presente um livro. Confesso para você que eu não gostava muito de ler, depois nós aplicaríamos a nossa vida ao estudo, graças a Deus, mas meu pai me deu um livro muito grande, um livro, ele era muito grosso, o livro tinha 41 páginas. Eu fico imaginando ele como um pai, pensando, talvez essa criatura consiga ler um livro de 41 páginas, e esse livrinho que ele me deu, até hoje, eu nunca me esqueço o título dele. O título desse livro se chamava A Patrola de Deus. A Patrola de Deus. Tinha um tratorzinho na capa, e o tema que esse livro tratava era: não deixe a obra de Deus parar na sua vida. Amém. Não deixe com que esse prédio, porque a propósito, quando você aceitou Jesus, quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, nesse momento iniciou-se uma obra de Deus na sua vida, uma obra de aperfeiçoamento, uma obra de santificação, uma obra onde Deus está trabalhando a nossa vida em conformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Amém. Porém, esse livrinho falava: não deixe a obra parada. Eu entendi muito o que aquele livrinho estava falando, que eu pensei, será que é mais ou menos algo parecido com aquele prédio da orla que estava abandonado? A patrola de Deus, quando a patrola de Deus começa a passar na nossa vida, nós sempre temos a opção de fechar os portões, ou dizer: Deus, como Maria falou, cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim o seu querer, porque uma grande prioridade, gente, para Deus, é que a obra que Ele tem, a boa obra que Ele quer fazer na minha e na sua vida, nunca fique parada. Uma história extraordinária para mim, nos é narrada no livro de Êxodo, a história incrível de Moisés. Moisés é escolhido por Deus com o propósito de ser libertador da nação de Israel. A propósito, a nação de Israel estava escravizada, sendo torturada pelos egípcios. E Deus escolheu Moisés com um propósito. Da mesma maneira que eu quero declarar para todos que estão aqui hoje à noite, Deus também escolheu você com um propósito. Amém. Você não está vivo apenas por estar vivo. Deus colocou você nesta data, e você está vivo neste tempo para um propósito específico. Amém. Moisés, ele tinha um propósito em Deus. Amém. Quando Moisés nasce, um imperador, faraó tirano, ele estava lá, e usado pelo inimigo, ele sabe a respeito da profecia, que Deus levantaria um libertador para tirar os hebreus que estavam escravos da nação, e ele ouve: está para nascer o libertador. Moisés estava para nascer, e ele emite um decreto: todos os meninos homens que nasceram, a propósito, é menino, deve ser homem, todos os meninos que nascerem, devem ser jogados ao rio, todos. Obviamente, você jogar uma criança recém-nascida num rio, ela será morta. O inimigo tem um plano, tentar frustrar aquilo que Deus queria fazer, tentar frustrar o propósito de Deus. Mas deixa eu pregar para você, o inimigo não tem poder para frustrar os planos de Deus. Amém. A palavra de Deus fala: agindo Deus, quem impedirá? E se o inimigo faz um plano de tentar matar todos os meninos, deixa eu falar para você, Deus tinha um plano maior. A Bíblia fala que Miriam, a mãe de Moisés, guardou ele, escondeu por 3 meses, e depois ela simplesmente precisava colocar no rio Nilo. Porém, Faraó disse que tinha que jogar no rio, mas não disse como deveria jogar. Então ela faz um cesto com palha, e ela põe betume e costura aquele cesto, e ela coloca Moisés naquele cesto, entregando, dizendo: Deus, eu confio a vida do meu filho agora em tuas mãos. Eu fico imaginando a chance de dar certo, a chance de Moisés não morrer. Mas deixa eu falar para você, gente, quando existe a mão de Deus guardando, o inimigo não pode tocar. Moisés vai por aquela correnteza. Lembre, a guarda do rei está matando todos os meninos recém-nascidos, mas naquele momento, Moisés aparece literalmente na orla do rio, e a filha de Faraó
de Moisés, aquele bebezinho chorando naquele cesto. Eu fico imaginando que talvez Moisés era um bebezinho bonitinho, glude. E a filha de Faraó olhou e falou: mas que bonitinho, uau, ele está chorando. E a filha de Faraó pega Moisés e diz: esse aqui, eu mesmo vou cuidar. Gente, sem Faraó saber, o libertador que Deus havia levantado, que havia nascido para livrar a nação de Israel que estava escrava no Egito, é criado na própria casa de Faraó. Amém. Não é incrível, gente, que os planos de Deus não podem ser frustrados? Talvez nós podemos pensar muitas vezes que tem coisas que se levantam para nos destruir, mas quando Deus está na nossa retaguarda, quando Deus está conosco, nada pode frustrar o propósito de Deus na nossa vida. Moisés, ele cresce ali como um príncipe do Egito, sendo um hebreu ali dentro, e agora em Êxodo capítulo 2, verso 11, eu quero ler para você o que vai acontecer. Em Êxodo capítulo 2, verso 11, e aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, agora Moisés cresceu, ele já não é um menino mais de fraldas que está chorando, saiu a seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio, conecte-se, feria a um hebreu, homem de seus irmãos, verso 12, e olhou a um lado e a outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. Uau! Moisés, ele sai para passear no meio do povo, e ele olha um egípcio, maltratando alguém que era do seu próprio povo, um hebreu, um irmão dele, e aquele talvez estivesse chicoteando, talvez humilhando, eu não sei o que o egípcio estava fazendo, mas Moisés, ele poderia muito obviamente ter apartado aquela briga, ele poderia ter feito algo, mas querido, olha o que Moisés faz. Moisés mata aquele homem. Gente, que coisa terrível. Você consegue imaginar a ira, a raiva, o descontrole na vida de Moisés, a ponto que ele foi lá e matou aquele homem. Gente, Deus tinha uma obra para fazer através de Moisés, Deus tinha um propósito para fazer na vida de Moisés, mas conecte-se aqui, Deus nunca faz uma obra através de mim, sem primeiro ter feito a obra em mim. Moisés precisava, gente, que a obra de Deus primeiro fosse feita na vida dele, e esse aqui então se torna o meu primeiro ponto na mensagem, o eu que precisa ser transformado, o eu que precisa ser transformado. Conecte-se, gente. Existe uma parte dentro de cada pessoa muito escura, não sei se você consegue entender isso, mas existe algo dentro de nós, gente, uma escuridão dentro de nós, e por mais que muitas vezes nós possamos querer tentar ser bons, existe algo dentro de nós que é escuro, isso é uma natureza pecaminosa, dentro de nós que tenta se manifestar dia após dia. Quando Adão no jardim do Éden, em Gênesis, ele peca e ele desobedece a Deus, a palavra de Deus fala que por um só homem entrou o pecado, e por um só homem todos foram feitos pecadores. Isso significa que Adão é como uma matriz reprodutora, o pecado entra através da vida dele, e todos nós também fomos feitos pecadores. Talvez você poderia olhar uma criancinha pequena e dizer que é anjinho, eu diria para você, cuidado, pode ser já um capetinha. Meu sobrinho nasceu e eu pensei, essa criança é abençoada. Esses dias eu estava na casa da minha irmã e eu passava meio desapercebido dele assim, eu olhava para ele e falava, mão para trás, está amarrado em nome de Jesus. Quando eu vi ele na piscina, dando uma tratorzada na cabeça do amiguinho dele, eu pensei, de onde vem isso? Querido, nós já nascemos com egoísmo dentro de nós, nós já nascemos com orgulho dentro de nós já nascemos, gente, com essa natureza pecaminosa, porque isso vem de Adão na nossa vida, mas a palavra de Deus fala que por um só homem, o primeiro Adão entrou o pecado a todos, mas Romanos também declara que por um só homem, o último Adão, Jesus, vida foi proporcionada para todos nós também. Amém. Este é o momento que nós temos em Jesus isso, mas ainda assim, existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Moisés mata aquele egípcio, gente, olha o que Moisés faz, aquela ira, aquela raiva, aquele descontrole, o ataque que ele tem. Hebreus capítulo 6, verso 7 fala, a mesma terra quem bebe chuva e produz erva boa para a bênção, é a mesma terra que produz espinhos para a maldição. O que isso nos fala? Fala a respeito de comportamentos que nós temos bons na nossa vida. Às vezes é possível nós termos bons comportamentos, nós fazemos coisas boas,
Mas não é tão incrível que às vezes nós podemos ter comportamentos bons e ao mesmo tempo estar presente também tantas más atitudes dentro da nossa vida? Algum dia atrás eu me lembro que eu estava ajudando algumas pessoas, orando por elas, e Deus estava me usando e me abençoando. Amém. E glória a Deus por esse amém. Mas a parte triste, sabe qual é? Que depois de eu ter sido usado por Deus, eu tive uma atitude tão feia, tão mal educada com uma pessoa próxima de mim. Eu pensei, cara do céu, às vezes eu sou uma bênção, e às vezes, cara, como eu consigo descer nesse nível de natureza errada em mim? A mesma terra que produz erva para a bênção, é a terra que produz espinho para a maldição. E a verdade é, irmãos, que se nós olharmos bem profundo no nosso coração, bem para dentro de nós vamos conseguir encontrar a realidade de quem realmente nós somos. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, dentre todos os pecadores, eu sou o principal. Talvez você poderia estar pensando, não, Paulo está sendo modesto, Paulo está tentando se colocar numa lista de ruim. Não, Paulo estava sendo sincero. É por isso que em Lucas capítulo 18, verso 19, quando um homem se aproxima de Jesus e fala, Jesus, tu és um bom mestre, Jesus fala, por que me chamas de bom? Apenas existe um bom, que é Deus. Amém. Porque se nós olharmos para dentro de nós, irmãos, eu costumo dizer na minha vida, se você vê algo de bom em mim, acredite, é Jesus. Amém. Se você vê o resto, apenas é o Mateus. Porque se tirar Deus da nossa vida, nós não temos nada de bom. Todos nós precisamos da graça de Deus, transforme a nossa vida. Mas é incrível, porque o Evangelho de Cristo é o lugar que todos, independentemente da classe social, da classe intelectual ou financeira, enxergam a miséria e o seu pecado, e encontram um lugar de perdão, de cura, de salvação, por meio do arrependimento em Cristo Jesus. Quando nós vamos até Jesus, nós podemos ser transformados em nossa vida, e esta obra de transformação é o que Deus deseja fazer em nossa vida. Esta é a boa obra que Deus quer fazer em cada um de nós, nos transformar na imagem do seu Filho Jesus, onde Deus quer conformar o nosso caráter, no caráter de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Amém. Porque ele está dizendo, meu caráter está tão parecido com Jesus, porque essa obra de transformação na minha vida, lembre, Paulo era um assassino também, não diferente de Moisés, mas Deus transformou tanto a vida desse homem, que ele é capaz de dizer, agora eu estou ficando parecido com Jesus. Essa é a obra de transformação que Deus quer fazer em nós. Mas o mais lindo, sabe qual é? Que essa boa obra, Jesus ele prometeu, que ele começou, mas que ele iria completá-la. Amém. Você pode tocar alguém perto de você e diga, Deus começou essa obra na sua vida, mas ele prometeu que vai completar. Mas a pergunta nessa noite é, conecte-se agora, pode a obra de Deus em minha vida ficar parada? A pergunta hoje é, pode a obra de Deus na minha vida se tornar incompleta? Posso eu me tornar como aquele prédio inacabado? E a resposta é sim. A obra de Deus pode se tornar incompleta e inacabada na minha vida, quando eu não permito que Deus trabalhe em meu coração. Vamos novamente, Êxodo capítulo 12, verso 12. E Moisés olhou de um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o embaixo da areia. Moisés ele mata aquele cara, ele tem aquele excesso de raiva, aquela ira dele, aquele sentimento terrível, e ele mata aquele homem, mas perceba, ele olha para os lados. Por que ele olha para um lado e para o outro? Porque ele está pensando, eu não quero que ninguém veja o que eu vou fazer. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, as pessoas, ninguém pode ver o que você fez, mas Deus contempla todas as coisas. Não é incrível que quando Moisés está para matar aquele egípcio, ele olha para os lados, mas José, quando estava perante a mulher de Potifar, a Bíblia fala que José olha para cima e ele fala, como eu faria tamanho mal diante dos olhos do Senhor? Moisés decidiu olhar para os lados, José decidiu olhar para cima, porque José tinha o temor do Senhor na vida dele. Mas Moisés, ele olha para os lados, não tem ninguém aqui, então vou matar esse homem. E sabe o que Moisés faz? Diz que ele escondeu o homem embaixo da areia. Ele cava um buraco e põe aquele homem morto.
embaixo da areia. Ele está pensando: eu resolvi o meu problema, eu acabei de esconder isso. Querido, todas as vezes que nós decidimos esconder coisas embaixo da areia, a obra de Deus começa a parar na nossa vida. Deus tinha algo para fazer em Moisés, mas ele estava escondendo algo embaixo da areia. Deixe-me perguntar para você hoje: o que você está escondendo embaixo da areia? Qual é o pecado? Qual é a vergonha? O que na sua vida você está escondendo e você está achando que está tudo bem? Eu escondi, ninguém viu, eu olhei para um lado e para o outro. Muitas pessoas, gente, a obra de Deus não avança na vida delas, porque simplesmente elas decidem esconder, enterrar coisas. Moisés, ele acha, ninguém viu. Porém, no outro dia, quando ele está perante o povo, a Bíblia fala que ele vê um outro egípcio torturar um outro hebreu. Então ele vai tentar se colocar novamente como juiz, ele vai tentar separar aquela briga, e um outro egípcio fala: o que você está fazendo? Por acaso você vai matar esse egípcio da mesma maneira que você matou aquele ontem? Uau! Moisés não sabia que um homem havia visto ele. Você sabe por quê, gente? As coisas que nós tentamos esconder debaixo da terra, pode até parecer que nós escondemos, mas um dia Jesus falou: tudo vem à luz. Jesus certa vez declarou: nada que está oculto um dia não vai ser revelado. O apóstolo Paulo falou: quando o Senhor julgar os segredos dos homens de acordo com o meu evangelho. Acredite uma coisa, querido, quem nós somos aqui dentro em algum momento sempre vem para fora. Moisés, ele tentou enterrar, e ele está tentando fazer no seu próprio braço a obra, mas na verdade a obra de Deus está parando na vida dele nesse momento. Quando Moisés sabe que alguém viu ele matando o egípcio, Moisés, ele foge para o deserto. E o deserto, gente, não é um lugar bom, mas é o deserto o lugar que agora Deus vai ter que trabalhar na vida de Moisés. Alguém diga bem alto comigo nessa noite: diga deserto. O deserto é o lugar, gente, que Deus vai precisar trabalhar essa obra na vida de Moisés. Não precisava ser assim. Moisés poderia simplesmente deixar Deus fazer a obra nele, a obra de transformação, fazer algo real, mas porque Moisés não deixou que Deus trabalhasse o coração dele, agora o deserto vai ser o lugar de Moisés. Por quê? Porque o ouro precisa ser purificado, e esse é o meu segundo ponto hoje aqui. O ouro tem grande valor para o homem, mas conecte-se aqui, nós ainda temos muito mais valor para Deus. Amém. Provérbios capítulo 17, verso 3 diz: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Se você quer entender se o ouro é puro ou não, sabe o que você faz? Coloca ele no fogo. Eu não sou um especialista em ouro, mas eu sei que as mulheres, cadê as mulheres hoje à noite aqui? As mulheres não gostam de ganhar homens bijuteria. Algumas se manifestaram aí. Você pode dar e dizer: é folhado a ouro. Ela olha para você: folhado? Agora, se você chegar e dizer: my baby, my love, amore mio, é ouro 18 quilates. Mano, a mulher já quer dizer: ai, 18 quilates. Meu irmão, por que tem muito valor o ouro de 18? Ele é puro, ele foi purificado, então ele vale mais. A palavra de Deus está dizendo o quê? Que como o fogo prova o ouro, Deus, ele prova os corações. Deixa eu falar para você, gente, nós somos realmente quem nós somos no meio do fogo. O fogo fala a respeito das situações, das circunstâncias. As impurezas só aparecem no fogo, as impurezas só aparecem no ouro, quando o fogo prova ele. Dessa mesma maneira, gente, muitas coisas da nossa vida só aparecem no momento de pressão, de provação. Ali nós somos revelados quem nós somos. Quando o momento de pressão vem na vida de Moisés, você sabe o que ele faz? Ele mata o egípcio. Porque o nosso verdadeiro eu sempre se revela na pressão do problema. Eu relembro, gente, quando eu estava na universidade, eu já confessei esse pecado, já fui perdoado por Jesus, graças a Deus. Você está brincando? De vez em quando, ou quase sempre, a gente colava na prova, mas alguém mexe o dedinho do pé. Sem condenações hoje aqui, por favor. A gente não era tão bom no estudo, e a gente colava na prova e a gente sabia que isso era errado.
E principalmente eu como cristão ainda, eu levava todo mundo para o GPS da faculdade, e acabava o GPS, nós tinha prova, eu dizia, vamos passar a colinha, né, porque Deus ajuda todo mundo. Eu cheguei a desenvolver, gente, uma teoria para isso, mas Mateus, isso é uma coisa errada, colar na prova, e eu falei, qual lei é maior, a lei do amor ou a lei da verdade? E os caras pensavam, será, acho que tem que passar a mesma cola. Meu irmão, a gente estava ali, mas na verdade a gente sabia que era errado, porque na verdade a gente não estava prejudicando ninguém, a não ser si mesmo. Eu fico pensando, rapaz, se tivesse estudado mais, talvez a mente podia ser mais brilhante hoje ainda, talvez hoje na hora de comunicar, meu irmão, nem precisava expor, a memória podia ter desenvolvido mais, mas a gente era da cola. Só que quando a gente saía, a gente das provas, muitas vezes a gente colou, a gente dava aquela sensação dentro de nós, né? Eu me lembro uma vez que eu sei que uma sensação tão ruim de ter colado na prova, porque o professor era gente boa, só que para colar não era qualquer maneira, tinha que ter estratégia. Então como a gente fazia, dizia, professor, levanta a mão, tem como dar uma pulinha aqui? Pô, o professor queridão, meu irmão, ia lá na carteira, ele chegava aqui, o professor, estou só com uma dúvida disso aqui, o professor vinha aqui, explicava assim, você queria tirar uma dúvida, Mateus? Não, eu queria que ele viesse, quando ele virava de costas, eu pegava a cola, meu irmão. Estratégias. Vou parar por aqui, senão alguns estão estudando, ainda vão começar a aplicar, aí eu vou, em vez de ajudar os irmãos, vou derrubar os irmãos aqui na cova dos leões. Eu saí com um sentimento tão ruim, que a cara que não podia mais colar na prova, e aí a gente perguntava, é a última vez que eu colei, prometo, não vou mais colar mais nenhuma vez na prova, Jesus me perdoe, isso aqui não é a coisa certa. Gente, pois eu me lembro, nós fazendo a prova, sentadinho na carteira, a gente está lá, eu estou dizendo, não vou colar na prova, eu estou olhando a prova, questão 1, não sei, 2, não sei, 3, e mais ou menos, 4, não sei, 5, cheiro da reprovação, 6, estou ralado. Eu cutucava o cara da frente, ô bro, passa a cola aí. Mas Mateus, você disse que não é mais colar, acabei de mudar de ideia. Meu irmão, quando a pressão vinha no negócio, o verdadeiro caráter de quem nós somos se revela. Meu irmão, eu falei que não ia colar, mas agora você passa a cola. Eu cheguei ao absurdo uma vez, Deus já me perdoou, toda a condenação vai embora em nome de Jesus, ninguém pode me acusar. Eu cheguei uma vez, gente, né, que eu me lembro que eu falei pro cara, passa a cola aí, né, e o camarada assim, era aquele que estudava, aquele que sabia das coisas, ele falou, hoje eu não vou passar. Eu falei, o quê? Como se atreve? Eu falei, vai sim, você vai passar, senão eu estou ralado e não sou eu que estou ralado, tem mais uns 4 atrás de mim aqui que estão ralados também, a fila inteira, ninguém sabe nada. E o cara falou, não, hoje não vou passar, vocês falaram que não queriam mais colar, eu vou ajudar vocês. Professor, quem estão cochichando aí? Todo mundo quieto. Gente, eu me lembro a ocasião que eu cheguei ao limite, né, que o cara disse, não, eu ia passar, a hora que o professor deu uma sopa, virou para lá, eu levantei de peito, tomei a prova do cara, tá aqui. E o cara ficou assim, eu falei, fica aí, cara, silêncio, eu vou copiar esse negócio, eu te entrego. Meu irmão, Mateus, o que é isso? Querido, na hora da pressão, na hora que o fogo bate na nossa vida, esse é o momento que o nosso caráter é revelado. Quando a pressão chega em Moisés, você sabe o que Moisés faz? O caráter dele é revelado. Nesse momento ele mata aquele egípcio. No momento que talvez você prefere contar uma meia-verdade, uma mentira para sua esposa. Onde é que você estava? Na casa do calçadão. Mas que calçadão? É mais fácil muitas vezes contar uma meia-verdade. Porque na hora da pressão, muitas vezes, gente, o nosso caráter naquele momento se revela. Agora a nossa vida, ela precisa ser transformada pelo Senhor, porque é essa obra que Deus tem na nossa vida, e quando nós começamos a quebrantar a nossa vida diante de Deus, e dizemos sim para essa obra de santificação, esse é o momento, gente, que a boa obra de Deus começa a avançar nas nossas vidas. Amém. Não é sobre ter mais informação, mas é sobre ter transformação de Deus na minha vida. Amém. Você pode conhecer muito sobre a Bíblia, você pode ouvir todos os meus podcasts, você pode ter tanto conhecimento, e ainda assim não deixar que Deus transforme o seu coração, que Deus não purifique o seu ouro, porque não é sobre transformação, sobre informação, é sobre transformação. E é por isso, querido, que tem tantas pessoas que estão há tanto tempo na igreja, e elas deveriam já ter a sua vida transformadas, mas não foram, porque elas acostumaram a viver sem serem transformadas, e quer saber algo? Tem alguns que não serão mais, porque a transformação é um período,
Você tem que se deixar tocar por Deus, porque se você transpassar esse período de transformação, você passar por ele, sem deixar Deus trabalhar na sua vida, pode ser que a obra de Deus pare na sua vida, que a obra de Deus se torne inacabada em você, porque a pior coisa que pode acontecer, gente, para a vida de um crente, é quando ele acostuma a viver a sua vida, sem se deixar ser tocado pelo Senhor. Querido, quando eu começo a caminhar com Jesus, sabe o que acontece? Jesus começa a apresentar eu para mim mesmo. Quando eu começo a caminhar com Jesus, Jesus começa a mostrar: Mateus, tem essa área da sua vida, Mateus, que eu quero transformar, tem isso no seu caráter, Mateus, que não está certo, tem essa atitude que você pratica, que não está certo. Quando você caminha com Jesus, Jesus ele começa a transformar o seu coração. Quem está num verdadeiro relacionamento com Jesus, quem está na mesa com Jesus, não consegue ver o defeito de outras pessoas. Ah, Mateus, eu sou assim porque olha, aquele lá faz pior do que eu. Quem está na mesa com Jesus, não consegue enxergar outra coisa, a não ser daqui a si próprio. E essa é a razão, porque quando Jesus está no meio, na mesa da Santa Ceia, certo momento Jesus declara: um de vocês vão me trair. Você já notou que nenhum dos discípulos pergunta: será que vai ser aquele ou aquele? Todo mundo pergunta o quê? Será eu, mestre? Porventura seria eu? Porque novamente, quando você está na mesa com Jesus, você não consegue olhar para outras pessoas, o erro de outras pessoas, você consegue olhar apenas para você. Você é o mal, você é o que precisa ser transformado. Como o apóstolo Paulo diz, você é o principal dos pecadores. Na mesa com Jesus, Deus nos apresenta quem realmente nós somos e como nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, que coisas são essas? Coisas que o Espírito Santo está falando contigo, que estão desalinhadas com a palavra de Deus, coisas que você sabe que o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, dizendo: mude isso, permita que eu toque nisso. Ele diz: se alguém purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e preparado para toda boa obra. Amém. Querido, quando nós nos deixamos o Senhor fazer a obra em nós, é o momento que Deus consegue começar a cumprir os propósitos que Ele tem na nossa vida. E isso é importante, se nós quisermos ser um vaso para a honra, se nós quisermos ser aprovados para toda boa obra, nós vamos deixar Deus construir um caráter aprovado em nós. Você pode dizer bem alto comigo, diga: caráter aprovado. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo Timóteo, ele diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Quando eu leio essas palavras, gente, para mim é muito nítido e claro. Se tem como você ser aprovado diante de Deus, é óbvio que você também pode ser reprovado. E a pergunta que eu carrego na minha vida, o maior temor que eu carrego na minha vida, acredite, como um pastor, um dos maiores temores que eu tenho na minha vida é: Deus está me aprovando? Quando Deus olha para mim, olha para o meu coração, Deus está a me aceitar? Porque você pode ter resultados nessa vida e ainda assim está sendo reprovado pelo Senhor. O apóstolo Paulo sabia muito, ele tinha lido o Velho Testamento e ele sabia como Deus havia aceitado, aprovado o coração de Davi, havia rejeitado o coração de Saul. Então ele está falando para Timóteo: procure, meu amigo, apresentar-se aprovado diante de Deus. Como que Deus aprova pessoas? Deixe-me pregar para você hoje à noite. Deus não aprova pessoas por simpatias, por talentos. Deus não aprova pessoas por beleza ou por condição financeira. Mas a maneira de Deus aprovar um homem é pelo seu coração e pelo seu caráter. Quando Deus olha para nós, Deus ele não contempla se o seu carro, ou a sua conta bancária, ou o seu prestígio, ou a profissão que você tem. Deus olha para o seu coração. A propósito, dizem que a maneira de Deus medir um homem, quando Deus coloca a fita métrica num homem, não é em suas habilidades ou suas posses, mas Deus sempre coloca a fita métrica no coração e no caráter. Amém. O caráter de Cristo precisa ser forjado em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: até que todos nós chegamos à estatura de Cristo, que não sejamos mais como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, mas nós possamos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Porque quando a gente começa a se tornar parecido com Cristo, não em glória, não em poder, mas em caráter, em frutos, quando eu começo a ficar parecido com Cristo, é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo novamente: me imitem, porque eu estou imitando tanto a Jesus, que eu me tornei já parecido com Ele. Amém. Esse caráter de Cristo começa a ser forjado em nós.
tijolo a tijolo, dia a dia, eu escolho fazer o que é certo, resistir à tentação, andar por fé e não por sentimentos. Quando eu estou caminhando desta maneira, o Senhor está construindo na minha vida, como este muro, este caráter. Caráter são muros em nossa vida, que nos impede de desobedecer ao Senhor. Sobre caráter aprovado, às vezes a gente tem a ver com o que Deus quer construir em nós, mas sobre caráter aprovado, às vezes é o que Deus precisa desconstruir na nossa vida, porque é algo que eu descobri no meu coração, que muitas vezes eu preciso adquirir algo de Deus, mas muitas vezes que eu aprendi, que às vezes eu preciso deixar Deus tirar algo da minha vida. Muitas vezes no muro do meu caráter, eu preciso que Deus tire a mentira, eu preciso que Deus desconstrua coisas. Muitas vezes no caráter da minha vida, eu preciso que Deus tire um padrão de moralidade sexual nos meus relacionamentos, viver não de acordo com a palavra de Deus, mas de maneira profana em imoralidade sexual. Eu descubro que muitas vezes no meu caráter, Deus precisa me purificar a minha mente e tirar os meus pensamentos impuros, a maneira que eu olho as coisas dos meus olhos, a maneira que eu contemplo muitas coisas. Às vezes eu preciso que Deus tire do meu caráter a maledicência, quando eu estou pronto para julgar pessoas e falar mal a respeito delas, isso impede que eu tenha um caráter aprovado diante de Deus. Mas muitas vezes, Deus precisa tirar coisas dentro de nós, e às vezes, nós precisamos deixar Deus colocar coisas em nós, quando nós precisamos deixar que Deus coloque verdade dentro de nós, onde custe o que custar, nós praticamos a verdade e não a mentira. Amém. Onde custe o que custar, nós vivemos um padrão de santidade em nossos relacionamentos, e por mais que o mundo não tenha padrões de pureza, nós declaramos: Senhor Jesus, nós vivemos para a Tua glória, nós vivemos para ser santo, então os meus relacionamentos também vão ser puros. Amém. E por mais que é um desafio se manter puro no meio dessa geração, nós deixamos Deus colocar um tijolo de pureza em nossa mente, nós guardamos os nossos olhos. Davi, ele falou no Salmo 119, escondi Tua palavra no meu coração, guardei Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Então, eu permito que um padrão de pureza venha na minha vida. Às vezes eu preciso permitir que Deus coloque um padrão de amor dentro de mim, de misericórdia pelos outros, que quando eu vejo, muitas vezes, pessoas até tropeçando, mas meu coração não está pronto em julgar, mas em amar, perdoar e dar suporte. Às vezes é o que Deus quer desconstruir, e às vezes que Ele precisa construir em nós. Conecte-se com algo. Transformação em nossa vida acontece de dentro para fora. Quando você está buscando a Jesus, quando você está nesse relacionamento com o Senhor, muitas vezes Deus vai falar contigo, muitas vezes Deus fala comigo: Mateus, isso não está certo na sua vida. Mateus, eu quero mudar a maneira que você faz isso. Mateus, eu quero mudar a maneira que você trata esse tipo de coisa. Mateus, não foi dessa maneira que eu criei você para ser, a sua identidade é diferente, você é um homem santo, não é para você viver dessa maneira. E a transformação de Deus acontece de dentro para fora, e é por isso que em Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando eu me permito que a palavra de Deus comece a mudar os padrões, comece a tirar alguns tijolos de pensamentos que eu tenho. Antes de eu conhecer a Jesus, era normal um padrão de moralidade sexual. A propósito, na nossa geração fala: quanto mais mulheres você pegar e se prostituir com elas, você é o cara. Vamos lá, mas Jesus precisa tirar esses padrões, porque não são padrões de um caráter aprovado. Você precisa deixar então Deus começar a colocar novos padrões de pureza, de santidade, onde você diz: eu estou me guardando, eu estou me purificando, porque eu estou primeiro sendo fiel ao meu maior relacionamento, que é Jesus na minha vida. Transformação acontece de dentro para fora. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, às vezes eu leio, mas às vezes a palavra de Deus me lê, ela vê em mim coisas que eu preciso ser transformado. Mas se a transformação acontece de dentro para fora, conecte-se nisso agora. Deformação, alguém diga bem alto comigo, deformação acontece de fora para dentro. Querido, nós vivemos no meio de uma cultura, a Bíblia fala: o mundo jaz do maligno. Quando eu estou usando a palavra mundo, a Bíblia usa a palavra mundo, não está falando literalmente de uma esfera global,
mas está falando a respeito de uma cultura, de um sistema, de uma maneira de pensar. E Jesus falou: o mundo jaz do maligno, ou seja, a maneira que as pessoas vivem é totalmente contrária à vontade de Deus, e o mundo tenta deformar a minha, a sua identidade como filhos santos do Senhor. A pior doença que existe, querido, não é o câncer. A pior doença que existe se chama o pecado. O pecado corrói a nossa identidade. O pecado rouba planos e propósitos de Deus, rouba alegria dentro de nós. E o inimigo, tudo que ele quer é nos deformar, é roubar a tua identidade, quem Deus criou você para ser. Então você está olhando a sua rede social e tem muitos padrões ali que tentam deformar você. Você olha, uau, essa pessoa se veste dessa maneira e eu vou me vestir dessa mesma maneira, mas na verdade talvez esse não é o padrão de Deus. Então o mundo tenta dizer para você, jovem, você é um homem, mas cuidado, você poderia ser uma menina também. Será que você não nasceu como homem no corpo de uma menina? Isso é uma deformação que o mundo tenta trazer, quando na verdade Deus criou você perfeito. Amém. Deus não errou em você, Deus não errou em nada no universo. Você acha que o inimigo, que Deus erraria exatamente em ti, mas o inimigo quer deformar a sua identidade, quer deformar o seu caráter, porque ele sabe que uma vez que ele roube as coisas que Deus quer fazer na sua vida, alguns acordaram. É essa maneira que o inimigo tenta fazer no nosso coração, nos acertando. O inimigo quer deformar a tua identidade como um filho, uma filha amada do Senhor. O pecado, o maior problema do pecado, você sabe qual é, meu irmão? Que muito mais do que ofender a Deus, o pecado corrompe quem nós realmente deveríamos ser no Senhor. Moisés tinha um propósito claro em Deus, mas o pecado na vida dele, ele esconde aquele homem debaixo da terra. Isso está deformando, impedindo Deus de completar a obra na vida de Moisés. É por isso que a primeira parte de Romanos capítulo 12, verso 2, diz: não se conformem com esse mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo. Querido, não coloque a tua vida na forma do mundo. Jovem, não queira ser parecido com o cantor ali que faz sucesso, que tem milhares de seguidores no Instagram. O teu modelo é Jesus. Amém. O teu modelo não é a blogueirinha do Instagram. O teu modelo não é aquele camarada que é muito rico e que bom que ele foi. O teu modelo é Jesus, e Deus tem algo para a sua vida, e seja o que Deus quiser te abençoar na sua vida, Ele vai cumprir em ti. Amém. É por isso que o apóstolo Paulo diz: os meus olhos estão firmes no autor e consumador da minha fé. Eu tenho um modelo, eu tenho alguém que eu estou olhando, ele é o meu modelo de caráter, ele é o que eu estou seguindo, eu sou um discípulo de Cristo. Amém, Jesus. Se eu quero deixar Deus construir um caráter aprovado em mim, muitas vezes eu não vou poder viver em meus desejos, mas vou precisar viver em minha obediência ao Senhor. Mas é o deserto, gente, o lugar que Deus nos ensina a obedecer. O deserto não é um lugar bom, o deserto é um lugar difícil. Desertos são circunstâncias e problemas em nossa vida. Porém, eu gosto de dizer, gente, que muitas vezes Deus usa a mim para mudar os problemas, mas muitas vezes Deus usa os problemas para mudar a mim. Isso fala, sabe o que, gente? Talvez na sua vida você tenha estado em tempos difíceis, enfrentando um deserto. Talvez, gente, isso ainda é a graça de Deus na sua vida, gritando para você, dizendo: cara, eu estou tentando fazer a maior obra que eu gostaria de fazer, que é no teu coração. Amém. Esse tempo atrás, um camarada abriu o coração comigo, ele falava: pastor, eu dou glória a Deus hoje, que eu passei pela pior crise financeira na minha vida, porque se eu não tivesse passado aquela crise financeira, eu nunca teria me aberto para Jesus. Ele falava: aquela crise me fez eu me humilhar e abrir meu coração para Deus, e a verdadeira obra de santificação agora, Deus está fazendo em mim. Eu achava que a obra era a minha felicidade, mas a verdadeira obra era a minha santidade. Amém. Às vezes, querido, o deserto na sua vida ainda é um sinal de misericórdia de Deus, para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Moisés está no deserto, e no deserto, gente, é o lugar ainda que Deus vai ter misericórdia para trabalhar na vida de Moisés. Você sabe por quê? Porque Deus não nos joga fora, mesmo no meio de um erro. Amém. Moisés, ele pecou, Moisés, ele errou, ele matou um homem, ele tentou esconder isso ainda aquilo, e mesmo isso tem sido errado diante do Senhor, querido,
Não é incrível que Deus não desiste de nós, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas eu já dei muitas evidências, muitas vezes eu já dei argumentos para Deus desistir de mim, cara. E Jesus nunca desistiu. Deus nunca me jogou fora. E é por isso, cara, que nessa igreja a gente não joga ninguém fora aqui, meu bro. Amém. É por isso que nessa igreja, cara, eu decidi no meu coração, antes mesmo de começar, cara, não importa o que acontecer, a gente sempre vai viver uma vida de perdão e de amor e de restauração. Amém. Porque se Jesus fez isso pela gente, cara, quem é a gente para não fazer isso pelos outros, bro? Esse tempo atrás um camarada falou para mim: Mateus, eu já vacilei tanto aí, cara, com Deus e principalmente contigo também. Se eu fosse você, eu já tinha me jogado fora. Ele falou para mim. Eu falei: cara, eu sei o sentimento, mas cara, Jesus nunca me jogou fora. Como é que eu faria isso contigo, bro? Amém. O deserto na vida de Moisés ainda era o lugar, cara, de misericórdia de Deus. Querido, eu quero falar com pessoas aqui que você está passando uma estação às vezes, que é um deserto na sua vida. Talvez hoje seus olhos espirituais precisam se abrir, para você entender que talvez Deus está tentando fazer uma obra na sua vida, para que ela não fique parada, e esta é a maneira que Deus está tentando chacoalhar, tentando mexer em você, para que a obra de Deus avance. Moisés fica 40 anos no deserto, sendo trabalhado por Deus. Deus está ensinando a obediência, ensinando para Moisés os frutos do Espírito. 40 anos. Você sabe quanto tempo Jesus ficou no deserto? A Bíblia fala que ele fica 40 dias. Um fica 40 anos, o outro fica 40 dias. Você sabe por quê? Porque o tamanho do seu deserto, gente, sempre será determinado pelo nível da tua obediência ao Senhor. Se você obedece ao Senhor, se você é rápido em responder, se tu é rápido em dizer: Deus, passa a tua patrola, faz o que queres fazer, tira os tijolos que precisa tirar, coloca os tijolos que quer colocar. Querido, o seu deserto na sua vida sempre vai ser pequeno, porque Deus consegue de ti aquilo que Ele quer, porque lembra, o maior interesse de Deus, não que não seja te abençoar aqui fora, mas o maior interesse de Deus é com que o teu coração seja transformado na imagem de Jesus Cristo, Filho do Senhor. Amém. Deus usa o deserto para trabalhar o nosso caráter, e assim Deus faz na vida de Moisés. Em Números capítulo 12, verso 3, a palavra de Deus nos fala: e era Moisés muito manso, mais do que todos que habitavam sobre a terra. Uau! Moisés, você não era aquele cara explosivo, raivoso, que tinha ira, descontrolado, que matou um egípcio e enterrou. Agora, depois do deserto, depois de Deus fazer a obra na vida de Moisés, e era o homem mais manso que existiu sobre a face da terra. Você sabe por quê, gente? Porque quando Deus cumpre a obra no nosso coração, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso caráter. Eu quero profetizar na sua vida hoje aqui, querido, que a obra de Deus na sua vida não vai parar aqui. Amém. Você não vai ser um prédio inacabado. Talvez eu estou pregando para você hoje, e tem coisas que o Espírito Santo está falando com você, coisas que você tem enterrado embaixo da areia, coisas que estão paradas na sua vida, que há tempo Jesus está batendo na porta do seu coração. Em Apocalipse Jesus falou: hoje se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei. Amém. Mas a porta é eu e você que abrimos. Talvez, gente, você tenha mantido a porta fechada para aquilo que Deus quer fazer, essa obra de santificação na sua vida. Você ainda tem tentado segurar as suas mãos no seu próprio padrão, no seu próprio jeito, e Jesus está dizendo para ti: cara, se entrega para mim, deixa eu cumprir essa obra de santificação no teu coração. Depois de Moisés ter sido transformado por Deus, agora Deus usa ele para ser o libertador e tirar a nação de Israel, que estava sendo escrava e oprimida do Egito. Amém. Você sabe por quê, querido? Porque Deus nunca faz algo através de mim sem primeiro fazer em mim. Amém. Antes de Deus usar a sua vida, querido, para cumprir um propósito, Ele quer fazer primeiro em ti, em você. Às vezes nós estamos esperando: Deus, quando vai acontecer isso? Eu quero que isso aconteça na minha vida. Ele está dizendo: o meu maior interesse é dentro de você, Mateus. Porque quando Deus faz em você, você está livre para cumprir o propósito de Deus. Eu quero encerrar falando sobre isso para ti hoje. Não impeça a obra de Deus de continuar na sua vida. Não impeça a construção que Deus está tentando fazer no seu caráter.
Ele prometeu que Ele começou uma obra e Ele tem uma intenção de continuar. Mas deixa eu me perguntar para ti hoje: está a obra de Deus parada na sua vida? Está o seu caráter sendo conformado ao caráter de Cristo? Eu não estou falando de perfeição, querido, estou declarando a respeito de avanço, de progresso. Está a palavra de Deus, a vida de santidade avançando na minha vida? Às vezes Deus nos leva no deserto, irmãos, para trabalhar o nosso coração, mas a intenção de Deus no deserto nunca é nos reprovar. A intenção de Deus no deserto não é reprovação, mas é transformação do nosso caráter. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus é como um fogo consumidor. Esse fogo consumidor, quando ele começa a tocar a nossa vida, ele começa a purificar o nosso coração. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que agora mesmo, o Espírito Santo, como fogo consumidor, ele está passeando aqui nesse lugar. Amém. Essa palavra é como fogo, e ele está tocando, purificando você. Talvez você está sentindo dentro do seu peito um fogo, uma chamada santificação, uma chamada transformação. Talvez você está sendo confrontado pelo próprio Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo gerando um desconforto, por padrões, talvez que você precisa quebrar, por coisas que você precisa abrir mão, por coisas que você precisa desenterrar da sua vida, para que Deus possa construir um caráter aprovado em você. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a aprender a tocar violão, e eu tocava violão um violão de cordas de nylon, e o meu professor falou para mim, Mateus, você precisará migrar um dia para um violão com cordas de aço. Eu falei para ele, eu não quero migrar para cordas de aço. A razão porque eu não queria, porque as cordas de nylon não machucavam meus dedos, eram leve, mas as cordas de aço, gente, eram cortantes. E ele falou para mim, Mateus, não tem jeito, eu sei onde você quer chegar na música, você precisa migrar para um violão que tem um encordamento de cordas de aço. E um dia, porque ele queria que eu fosse longe, na minha casa ele pegou meu violão, ele pegou uma tesoura e cortou todas as cordas de nylon. Eu falei, por que você fez isso? Ele falou, porque agora eu vou substituir o seu violão para cordas de aço. Gente, que coisa terrível, quando eu ia tocar o violão doía meus dedos. Às quintas-feiras de manhã ele ia lá em casa para ensinar algumas notas para mim, e ele dizia, eu vou olhar seus dedos se você treinou durante a semana. Quando ele tocava o interfone, eu pegava e apertava os dedos na corda. Eu dizia, professor, olha aqui meus dedos, meu Deus, que dor. Mas a verdade é que eu não estava mais treinando, porque eu não queria sentir dor, eu não queria mais aquele desconforto. Deixa eu falar para você, quando o Espírito Santo começa a querer progresso na sua vida, às vezes ele vai gerar alguns desconfortos na sua vida, algumas vezes ele vai começar a quebrar padrões, quebrar, mudar ideias, mudar hábitos, mudar lugares que você frequenta. Ele começa a transformar o seu coração, e você começa a sentir isso, uai rapaz, eu queria esse nylon, por que está sendo esse fogo, por que está sendo assim? Mas se você continuar persistindo, deixar Deus fazer a obra na sua vida, você verá como valer a pena. Eu peguei aquele violão de cordas de aço e eu comecei a treinar, meus dedos doíam tanto. Alguma vez eu tocando, eu me lembro de meus dedos terem cortados, eu era criança, então os dedos eram mais sensíveis, eu me lembro de ter sangrado o meu dedo, e eu pensava, eu não quero mais tocar esse negócio, mas dentro de mim eu dizia, eu preciso continuar. Querido, quando o fogo do Espírito Santo começar a purificar o seu coração, você sentirá coisas sendo mexidas dentro de você. Eu quero falar para você, não deixe com que a obra de Deus pare na sua vida, deixe com que o fogo do Espírito Santo purifique você, continue a obra de santificação, de purificação, de depuração. Eu continuei tocando aquele violão, querido, mais para frente, a dor começou a diminuir, nos meus dedos aqui, eles fizeram como um calo, ou ele perdeu essa sensibilidade. Depois, eu não sentia mais dor, eu pegava aquelas cordas de aço e eu tocava, e era tão fácil. Hoje eu posso tocar por horas e horas seguidas, eu não sinto mais dor, porque eu passei pelo processo de transformação. Querido, quero falar para você, você precisa deixar Deus transformar a sua vida, não passe pelo processo de transformação, sem deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Você pode vir à igreja e ainda assim não ser transformado.
Você pode dizer que está caminhando com Jesus e ainda assim não deixar Deus mudar verdadeiramente o seu caráter, a sua vida. Mas se você permitir, você dizer, sim Jesus, faz o teu querer em mim, eu prometo para você que a boa obra que Deus prometeu, que Ele completaria, vai avançar na sua vida. Revo Church, hoje eu quero declarar sobre você, que em nome de Jesus a nossa vida não seja um prédio inacabado, cara. Cara, o maior desejo do meu coração é o dia que eu chegue diante de Jesus, e quando eu olhar nos olhos dele, eu possa dizer, Jesus, o Senhor fez na minha vida o que o Senhor queria ter feito. Diante de Jesus, cara, os resultados nossos dessa vida não serão tão importantes. O que conquistamos aqui nessa terra, a Bíblia fala, passará os céus e a terra. Resultados ministeriais, resultados, não será tão importante. Mas a única coisa será importante, o quão o meu caráter foi conformado ao caráter de Cristo. O quão parecido eu me tornei a Jesus, o quanto eu neguei a mim mesmo. E a palavra de Deus fala que nesse dia, Jesus olharia para nós e diria, muito bom, servo bom e fiel, entra na alegria e no gozo do teu Senhor. Amém. Querido, nós vivemos para isso. Nós vivemos para o dia que nós estaremos olhando face a face o Filho de Deus, aquele que era, que é e há de vir, o resplendor de toda a glória, aquele que criou os céus e a terra, e nesse dia tudo fará sentido. Eu estou pregando para você hoje, querido, não deixe a obra de Deus parada na sua vida. Eu apenas sinto que como Deus fez na vida de Moisés, hoje o Espírito Santo Ele quer fazer em nós também. Se talvez existe algo que você enterrou há muito tempo, está ali, Mateus, eu não mexi mais naquilo, está parado ali, hoje, querido, diga sim para Jesus. Hoje diga sim, Jesus, eu permito o Senhor me transformar, o Senhor me mudar, porque eu quero que o Senhor faça a obra em mim. Que em nome de Jesus, irmãos, nós sejamos encontrados com esse coração disponível, porque eu quero profetizar, na nossa vida, a patrola de Jesus vai passar, cara. Nós não seremos aqueles que fecharão as portas, mas nós dizemos como Maria, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. Eu quero profetizar, gente, que a boa obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai completar em cada um de nós. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está.